Somos a lâmpada de Deus e a brasa não pode se apagar. Se ela vier a perder o seu fulgor, que diferença entre nós e o mundo haverá? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Graças a Deus, amados, por mais oportunidade que nosso Deus nos dá para estarmos aqui compartilhando mais uma mensagem da palavra do nosso Senhor. Concluímos ali a meditação sobre reconstrução, ou reconstruir do homem, foi uma bênção, em Atos 20:32. E como eu falei no outro vídeo, vamos começar a meditar sobre outro tema muito propício, tremendo, edificante para a nossa alma, nosso deleite espiritual, que é sobre a santidade de Deus. E é um atributo tremendo que o Senhor se revela para nós, o seu atributo comunicável, né? Entre tantos outros que são incomunicáveis, como a onipresença, a onipotência, a onisciência, a transcendência, a invisibilidade. Deus, ele manifestou e nos ensina sobre alguns atributos dele comunicáveis, como amor, bondade, perdão, como santidade, que ele é um Deus santo. E a gente, pelo pecado de Adão e Eva, perdemos a presença do Senhor, mas Jesus veio dos céus, se encarnou para de novo nos levar à presença do Deus Santo. Todo aquele que crê em Jesus recebe essa dádiva de estar de novo na presença de Deus. Isso é tremendo. E na presença dele, a luz dele brilha, o Espírito dele vem sobre nós, e Deus, pela sua graça infinita misericórdia, nos santifica, nos separa de todo pecado, e a gente aprende a viver longe do pecado, longe de tudo aquilo que desagrada a Deus, onde antes nós não sabíamos, mas agora, através do Espírito Santo, o Senhor nos ensina a andar em santidade. Então, vamos para a Bíblia, com a graça do Senhor e com a ajuda do Espírito Santo, Deus falará conosco. Compartilha este vídeo, compartilha a mensagem, que vidas sejam edificadas e haja salvação para os perdidos. Em nome do Senhor Jesus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, e o versículo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, e o versículo 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui fala da autoria e a saudação de Pedro, quando ele diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo, o enviado do Senhor Jesus, e aos estrangeiros dispersos em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E segundo assim, Pai Pedro diz, eleitos segundo a presciência de Deus, o Deus Pai, em santificação do Espírito. O que é que Pedro está dizendo aqui? Da palavra grega parapidemos, traduzido como estrangeiros e como forasteiros. Como nós somos estrangeiros e forasteiros nesse mundo, Pedro está dizendo em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. E a graça e a paz, Pedro deseja aqui que sejam multiplicados, mas sendo estrangeiros. Isso é tremendo aqui, é tremendo. E Pedro fala da santificação do Espírito, da obediência ao Evangelho e a aspersão do sangue de Jesus. São as três formas de se tornar eleito de Deus. E essa primeira carta de Pedro fala de salvação, o relacionamento entre os crentes, os cristãos, fala da doutrina cristã, fala das provas, fala dos sofrimentos dos cristãos,
E no final, Pedro termina com aconselhamento. Aleluia. E como a palavra-chave é a santificação, o que é que Deus vem falar conosco sobre esse assunto? Primeiro, a palavra grega, eu vou usar uma Bíblia aqui de estudo, a Bíblia Pentecostal, que ela é uma bênção para a gente meditar. A palavra santificação, que Pedro usa aqui, em santificação do Espírito. Essa palavra fala do grego agiasmos, e essa palavra significa tornar santo, consagrar, separar do mundo e apartar-se do pecado, a fim de termos ampla comunhão com Deus e servi-lo com alegria. Então, a palavra santificação é a separação, o divórcio, desunião, desligamento, separação total do mundo, para se dedicar com alegria totalmente a Deus, integralmente. Quando o Evangelho do Senhor Jesus chega e nós cremos nessas boas notícias, aceitamos, agora estamos no processo dessa santificação, dessa separação do mundo. O Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida para que a gente vá abrindo mão das coisas da velha natureza, do velho homem, abrindo mão de desejos, de vontades, de sentimentos, de inteligência mundana, para aplicarmos o quê? Ao conhecimento bíblico, ao conhecimento da palavra de Deus, porque agora nossa mente é voltada para Deus, desejar a Deus, querer a Deus. Por isso que o mandamento é amar o Senhor teu Deus, o primeiro mandamento, acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todos os teus pensamentos, e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o processo da santificação, o processo da separação. E o que é que o Espírito Santo vem trabalhando conosco para nos desligar, nos afastar, para se consagrar, nos dedicar a Deus em louvor, em oração, em obediência aos mandamentos e no final ter a vida eterna. De onde é que o Espírito Santo quer que a gente tenha essa santificação? As obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo... Gálatas capítulo 5, versículo, aleluia, 19, né? Diz aqui a palavra do Senhor. Porque as obras da carne, as atitudes humanas que são condenadas diante de Deus são manifestas. As quais são prostituição. Então, a santificação é se separar da prostituição, da impureza, da lascívia, da idolatria, da feitiçaria, das inimizades, das porfias, das emulações, das iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como anteriormente já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A santificação fala da gente ser separado de tudo isso. Em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32, Colossenses capítulo 3, do 1 em diante, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 em diante, fala de algumas obras da carne, onde a palavra do Senhor reprova e condena. Aleluia. Jesus disse também em Mateus 15, Mateus capítulo 15, versículo 18, mas o que sai da boca procede do coração, e isto é o que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Comer, porém, sem lavar as mãos, não contamina o homem. Então, o Senhor está dando aqui uma lição tremenda para as coisas que devemos nos separar, nos santificar, ou seja, separar de tudo isso e nos consagrar a Deus. Aí voltando para Gálatas, aos Gálatas, no capítulo 5 ainda, só que agora o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor,
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. A gente se afasta do que é profano, do que é corrompido, para se unir ao amor de Deus, à alegria de Deus, à paz, à longanimidade, à benignidade, à bondade, fé, mansidão, temperança. Assim, a vida estará nesse processo de santificação. Louvado seja Deus. Existem 8 pontos para meditarmos. Se der tempo, vamos falar dos 8 com a graça do Senhor. Se não, a gente divide aqui os vídeos em nome de Jesus. Amém? Primeiro ponto, além do termo santificar, conforme 1 Tessalonicenses 5:23, o padrão bíblico, olha, o padrão, a forma bíblica da santificação é expresso em termos tais como amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Mateus 22:37. Ser irrepreensíveis em santidade. 1 Tessalonicenses 3:13. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Diz o apóstolo Paulo: para confortar vosso coração, a fim de que sejais irrepreensíveis em santificação diante de Deus, Pai, e na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Veja, para confortar, amparar, refrigerar vosso coração, vossas almas, suas emoções, a fim de que sejais irrepreensíveis, não ser digno de ser reprovado por alguma atitude carnal. Aleluia. Irrepreensíveis em santificação, ou seja, ser irrepreensíveis em dedicação a Deus. Quanto mais você e eu se dedica para Deus, o Senhor não vai nos repreender. Seremos irrepreensíveis, mas se a gente não se dedica, seremos reprovados por Deus. Tomemos muito cuidado com isso. Irrepreensíveis em santificação, em consagração, em separação do que é errado para se dedicar a Deus. Diante de nosso Deus e Pai. Não é diante do homem, não é diante do pastor, porque o pastor é ser humano. Não é diante do irmão, que o irmão é ser humano, fica lá, você fica cá. Mas é diante de Deus, você viver em espírito, você vê por fé. Ninguém vê, mas Deus lhe vê. Então, constantemente, 24 horas por dia, nós estamos diante de Deus. E diante de Deus, devemos viver, aleluia, em santificação, e diante de Deus e Pai. E na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Quando Ele vier, Ele tem que achar a gente sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem ser reprovado. Isso é muito sério, aleluia. É muito sério. Deus tenha misericórdia, nos ajude, nos fortaleça para vencermos o pecado, os desejos, as concupiscências da carne, e Ele possa vir se agradar de nós. E quando Ele vier com seus santos, a gente possa subir com Ele, fazer parte dos santos também. Glória ao nome de Jesus. Então devemos ser irrepreensíveis em santidade. Devemos ser aperfeiçoados à santificação. 2 Coríntios 7:1. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Preste atenção. Ora, amados, visto que temos tais promessas, gloriosas promessas que Deus nos faz, purifiquemos, nos limpemos de toda imundícia da carne, de toda sujeira humana, tudo que é errado, joga fora, rejeita. Aleluia. Porque temos tais promessas, então não vamos perder por conta de caprichos humanos. E purifiquemos e aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, esse aperfeiçoamento em santificação, em consagração, por causa do temor de Deus, reverência ao Senhor, temendo, respeitando a Deus. Por isso, se limpando de toda imundícia pelo temor a Deus, porque Ele é santo.
Então, se ele é santo, existe um temor, um respeito, uma honra a Deus, e devemos se purificar diante do Deus que é puro, e a gente não possa ter nenhuma fagulha de impureza, senão isso é muito difícil. Não. Só basta renunciar e Deus vai dando força, vai dando graça, e assim alcançará tais promessas. Glória ao nome de Jesus. A caridade de um coração puro e de uma boa consciência, aleluia, e de uma fé não fingida. Isso está em 1 Timóteo 1,5. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Diz o apóstolo Paulo para Timóteo: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Coração puro fala dos desejos da alma, sede das emoções, desejo, prazer e vontade. Não ter vontade impura, ou seja, misturada com pecado, está ali mesclada com algo que Deus rejeita. Temos um coração puro e de uma boa consciência, ou seja, a nossa consciência que nos alerta, não pode ser má. Uma boa consciência e de uma fé não fingida. Tem muita gente que tem fé fingida. Por quê? Essa confiança em Deus, ela não pode ser hipócrita. Não, ela tem que ser verdadeira e autêntica. Quando passar pelo fogo, tu não vai se queimar porque tu estás tendo fé em Deus. Quando tu passares pelas águas, elas não vão te afogar porque você tem fé em Deus. Então, quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha pela ordem do rei, Daniel na fornalha, ou Daniel na cova dos leões, Deus envia o anjo e livra todos eles. A fé dele não foi fingida. Se a nossa fé não é fingida, a gente diz que crê, mas quando vem as tribulações, as angústias, perde a fé. Então a fé se tornou o quê? Hipócrita, se tornou fingida, mascarada, fingindo ser o que não é. Louvado seja Deus. Que a nossa fé não seja morta. Quem diz isso aí é Tiago. Tiago, aleluia. Que nos ensina que a nossa fé não tem que ser morta, porque tem muita gente com a fé fingida e a fé morta. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tiago capítulo 2, o versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé pelas tuas obras, e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. Aleluia. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim cumpriu-se a Escritura que diz, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então que a sua fé tenha obra. Não adianta você tiver fé, mas não tem nada, não faz nada com essa fé. Diz que crê em Deus, mas não faz nada confiando em Deus. E que a sua fé não possa ser fingida, porque até isso faz parte da santificação. Que a sua fé seja fé mesmo e não seja incredulidade. Glorificado seja Deus. Em outro ponto fala sinceros e sem escândalo algum. Filipenses 1:10. Filipenses capítulo 1, versículo 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo,
cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Veja, versículo 8. Porque Deus me é testemunha das muitas saudades que tenho de vós, de todos vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Para quê, Paulo? Para que aproveis, para que vocês aprovem as coisas excelentes. Penseis coisas boas e essas coisas excelentes, para que sejais sinceros, olha aí, não seja hipócrita, seja sincero e sem escândalo. Essa palavra aqui fala do grego aproskopos, quer dizer, não chocar, não tropeçar, sem ofensa para com Deus ou com os homens, sem escândalo, e sem levar outros a se escandalizar. Tem muitas pessoas escandalosas. Existem pessoas que promovem esse tipo de escândalo. Em Mateus capítulo 18, Jesus diz que é certo que vem escândalo, mas ai desse homem, ai do homem. Mateus capítulo 18, e o versículo 7. Ai do mundo. O mundo aqui é o sistema social corrompido por Satanás. Ai do mundo. Ai do mundo. Ai aqui é de juízo. Por causa dos escândalos. Porque é inevitável, é mistério que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo vem. Uma pessoa que é escandalosa, ela é reprovável. É uma pessoa desmoralizada. É uma pessoa sem honra, sem mérito diante da sociedade. É uma pessoa que causa repugnância. É uma pessoa que não vale a pena você estar do lado dela, porque é uma pessoa miseravelmente escandalizada, reprovada em tudo. Isso é da classe baixa ou da classe alta, não importa. O rico que é rico, daqui a pouco descobre que ele tem caixa 2, tem propina, e aí vem o escândalo pela corrupção. E o pobre que é miserável, pobre porque é miserável, e miserável porque é pobre, vai se escandalizar roubando, furtando, e vai de mal a pior. Então é certo que o escândalo, independente das áreas, independente da religião, independente da cultura, da etnia, independente das classes sociais, mas Jesus diz, ai desse homem, ai desse mundo, ai das pessoas escandalosas, vulgares, perversas, ímpias, que não são dignas de confiança. Ai dessas pessoas, porque elas serão, como o Senhor ensina, elas serão desmoralizadas. Elas não terão honra nenhuma, serão desonradas. Elas não vão ter emprego, porque nenhuma empresa dará oportunidade. Como eu já vi um vídeo no Facebook, um funcionário trabalhando numa empresa de carne, de repente o patrão descobriu que ele estava roubando, colocando num saco preto, disfarçando de lixo. E ali foi pego no flagra, e poderia ser demitido ali por justa causa, eu acredito que ele foi. E ali estava colocando em alguns lugares, em alguns lugares ali do carro, escondido, uns lugares escondidos ali. E não deu outra, quando tirou, era só carnes grandes e carne de peso, carne de renome, como maminha, como outras aí que eu não lembro, mas o rapaz foi pego no flagra. Esse cara sai por justa causa quando vai arrumar emprego, porque você sai porque estava roubando. E qual é o patrão que vai dar confiança? Nenhum patrão. E aí, ai do homem, o escândalo vem, é espalhado, e pior agora que tem as redes sociais e tudo que fazem é filmado e ninguém perdoa ninguém tem dó de ninguém. Vê ali, é filmado e joga aí nas redes sociais, e a pessoa, o nome dela é jogada na lama. Se ela for uma pessoa de respeito e honra, glória a Deus. Deus é poderoso para justificar e a lei vai ali proteger e vai fazer justiça. Mas se não for, ai dos escandalosos. São perversos, são miseráveis e são pessoas que não têm nenhum pingo. E outra coisa, não tem um pingo de moralidade, não tem um pingo de exemplo. Por isso que você não deve confiar em pessoas escandalosas. Não, você não deve. São pessoas reprovadas. Mas Jesus diz, é certo que venha. Por que venha? Porque não teme a Deus.
porque não crê em Jesus, porque não crê no sacrifício de Cristo, porque não se converte, não se arrepende dos pecados, não se converte, é filho de Satanás, porque Satanás que causa escândalo. Veja aqui em Mateus capítulo 16, Jesus disse na cara de Satanás quando usou Pedro, aleluia, versículo 23, Mateus 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de quê? De escândalo. Satanás, tu só me serve para vergonha. Tu és um escândalo, tu és uma abominação, tu és um imoral, um desmoralizado, um envergonhado, um inútil. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Tu és um ordinário, um mesquinho, um réprobo. Não presta para nada, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas são as coisas que são dos homens. Então, Satanás é o espírito que causa o escândalo, que causa a vergonha. Tudo que o diabo quer é desmoralizar o ser humano. Ô, irmão, vexame para tudo que é lado, escândalo para cima e para baixo. Por isso, cuidado. Veja o que Pedro ensina, o apóstolo Pedro ensina no capítulo 1, no capítulo 2, vamos achar aqui, na primeira carta de Pedro, irmãos, por isso que fala de santificação. Glória ao nome de Jesus. Tomemos muito cuidado. Não devemos nos dar ao escândalo, porque é certo que venha isso. Aleluia. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Pedro fala no versículo 11. Amados, eu vos admoesto, eu vos aconselho, como a peregrinos e forasteiros, a vos abster das concupiscências carnais, dos desejos pecaminosos, que combatem contra a alma, mantendo um proceder exemplar. Olha a nossa conduta, porque Deus não se dá ao ridículo. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se dá ao escarnecimento. Então nós devemos ter um proceder exemplar entre os gentios, entre aqueles que não são judeus e agora esses que não são cristãos, entre esse povo que não são cristãos. Para que naquilo em que falam mal de vós, veja, os gentios falam mal dos cristãos, porque é usado pelo diabo, claro que vai falar mal. Como de malfeitores, chamando os cristãos de malfeitores, glorifiquem Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam, chamando os cristãos de malfeitores, gente que não presta, gente que quer julgar, como os antigos ensinam, que chamava a igreja de bode. Mas eles observando como os cristãos vivem como o Espírito Santo quer, é a vida de Deus, vivendo como Deus vive, eles serão visitados por Deus e pelas boas obras que eles veem os cristãos fazendo, eles glorifiquem a Deus. Olha, fecha a boca. Veja que coisa tremenda. Compra e paga. Não rouba energia da CELP, não rouba água da Compesa, não defrauda ninguém, se ofende, não ofende ninguém, ao contrário, é mais ofendido do que ofensor, né? Se ofender os outros, é mais ofendido do que ofender os outros. Mantém-se na palavra de Deus, julga segundo a palavra de Deus, o que é que Deus diz. Aí o cristão fala o que Deus diz, não fala o que ele acha. Preste atenção. Aí Pedro diz: sujeitai-vos, pois, por amor do Senhor, a toda ordenação humana. Tem que se submeter, quer ao rei, quer ao superior, quer aos governantes, quer aos que por eles são enviados para castigo dos malfeitores e louvor dos que fazem o bem. As autoridades elogiam os homens justos, e principalmente justos em Cristo. Aleluia. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos, os homens com desvaneios, os homens atribulados e perturbados, pelo nosso proceder em santificação, separação do que não presta, cale a boca dos homens loucos. Quantas vezes a Blitz me para, documento da moto, tira ali o documento, habilitação, obrigado, bom dia, e vou embora. Quando a gente vê outros parados, o reboque, o caminho do reboque está ali, motos apreendidas, carros apreendidos, por quê? Licenciamento atrasado, está com multa, está sem a documentação, e de repente vem a vergonha. Misericórdia, Jesus. Então veja que isso é muito sério. Então devemos obedecer toda a liderança,
para tapar a boca dos ignorantes, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Ô glória! Honrai a todos. Claro, a quem honra, dá honra, né? Porque o escandaloso, ele é desonrado. Então você nunca vai dar honra para um escandaloso. Pessoa que tem palavrão na boca, pessoa que tem pensamentos podres, palavras podres. A pessoa que causa escândalo, ela vive na prática pecaminosa. Ela é uma adúltera, uma pessoa adúltera, uma prostituta. Como é que você vai dar honra a essas pessoas? São ladrões, furtadores, detratores, aborrecedores de Deus, são ingratos, são infiéis, são desleais, são avarentos, feiticeiros, profanos, infiéis em tudo, são tolos, são rebeldes, desobedientes aos pais e às mães, tudo aqui que fala das obras da carne. São cachaceiros, são bebarrões, tudo isso fala do escândalo que eles causam. Não dá exemplo para nada. Você vai copiar uma vida dessa? Se você copia, porque também o diabo vai conduzi-lo. Mas você que está em Cristo, isso não pega. Quantas vezes você sai pelas suas ruas, onde você mora, e vê pessoas de manhã cedo tomando cachaça. Aqueles bebarrões, a Bíblia diz que quem se dá bebedeira não herdará o reino de Deus. Não herdará. E no livro de Isaías, Deus diz: ai dos que se levantam cedo e são dados para o vinho. Ai daqueles que acordam cedo e vai tomar cachaça, vai se embriagar. São atitudes escandalosas que ninguém quer copiar. Então você não vai copiar um bandido, uma pessoa que está no tráfico, um maconheiro, um craqueiro. Você não vai copiar um político ladrão, um corrupto. Tudo isso é escândalo. E Jesus diz: é certo que venha, porque eles não creem em Jesus. E se não crê, quem vai operar é Satanás, que é escandaloso. Então é certo que venha, mas Jesus diz: ai do homem, a vergonha é tão grande que eles vão ter que virar feito uma ema, procurar um buraco para enfiar a cabeça por aquele pescoço. Porque a vergonha é grande, é tão grande que ele não tem coragem de olhar na cara de ninguém. Por quê? São escandalosos. Eu vi um vídeo de um camarada que foi linchado, eu acho que ele foi linchado, e socorreram ele. Mas no hospital ele morreu. A população lá de fora no hospital estava pedindo para trazer o corpo dele. Traz ele aí, traz o corpo dele. Veja, não sei se ele foi um estuprador, se ele roubou, não vi ali direito porque ele apanhou tanto. Mas o cara morreu de tanto apanhar, o cara morreu. Por que ele morreu? Porque ele estava aprontando. Outro vídeo que eu vi foi um cara que foi um estuprador e a população não chamou a polícia. A população não chamou a polícia. A população fez justiça com as próprias mãos, mas deu tanto no cara, deu tanto, que o cara ficou tão mole que o cara acabou morrendo. Então por quê? São atitudes escandalosas, atitudes reprovadas, que chocam a sociedade. E evidentemente que a sociedade vive em sociedade, em comum acordo, e nunca vai aceitar um escandaloso no meio para quebrar a harmonia da sociedade. Ou ela é presa ou ela é morta, porque ela não vive submetida à ordem da sociedade. Por isso que são chamadas de quê? Marginais, porque elas vivem à margem da sociedade. Elas não se submetem ao padrão social das famílias, não se submetem. Por tal razão, são escandalosas, e por serem escandalosas, elas recebem a punição do que a lei na sociedade exige. E os cristãos não devem ser assim. Então, honrai a todos que têm honra. Amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei, dando honra ao governante. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Pois que glória será essa, se pecando, olha aí, causando escândalo, pecando, sois esbofeteados e sofreis. Mas se fazendo bem, sois igualmente afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Você faz o que é certo, o que é correto, no mundo desleal, no mundo de mentira, no mundo de injustiça, e você vai sofrer agravo, você vai penar, vai. Mas diante de Deus, Deus se agrada porque você faz o bem e recebe retaliação, recebe muita coisa contrária
Mas se você fizer o mal e recebe retaliação, recebe revés, você está sendo digno, porque você cometeu crimes, pecado diante de Deus, crimes, e receberá punição. Mas se você faz tudo o que é certo, correto, e recebe retaliação diante de Deus, isso é agradável, porque você está sendo injustiçado, fazendo o que é justo. Aleluia. Versículo 21. Porque para isto fostes chamados, pois também Cristo padeceu por nós, Jesus sofreu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, na nossa vida não tem que ter erros, na nossa boca não deve se achar engano, porque Jesus não teve isso. Quando o injuriavam, não injuriavam, isso aqui é tremendo, oh glória a Deus. Oh glória a Deus. E quando padecia, quando ele sofria, não ameaçava. Por que ele sofria e não ameaçava? Porque ele estava fazendo o que era correto. Ele não ameaçava aqueles infiéis, não. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus se entregou ao Pai que julga retamente. Jesus mostrou uma humildade absoluta. É isso que o Espírito Santo nos ensina, a entregar a Deus, que vai pesar na balança. Oh, glória! Deus coloca na balança. E para Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. Deus coloca na balança. Provérbios 11:1 diz que balança enganosa é a abominação ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Veja aqui que Salomão diz em Provérbios 11. Oh, glória ao nome de Jesus. Provérbios capítulo 11, o versículo 1. Aleluia. Balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo, seu prazer. Então Deus se alegra, fica feliz com aquilo que é justo, porque a Bíblia diz que a base do trono de Deus é juízo e justiça, justiça e juízo. Então Jesus se entregava ao Pai, que julga retamente. Entregue as coisas na mão de Deus, que Ele julgará a sua causa. Feito o 1 Reis, no capítulo 3, onde Salomão julgou aquela questão das 2 mulheres prostitutas, eu vou ler daqui a pouco, finalizando aqui no capítulo 2, e se entregou ao Pai, aquele que julga justamente. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tens voltado ao pastor e bispo das almas. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Capítulo 4, versículo 11, Pedro diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Veja, se alguém falar, então, como cristão tem que falar a palavra de Deus. Tem que falar conforme Deus quer. E como Deus julga justamente, quando a gente entrega as coisas a Deus, eita glória, e Deus julga justamente, a Bíblia nos ensina que Salomão, ele tratou daquela causa, daquelas 2 mulheres prostitutas que tiveram filhos, e um acidentou sobre um e acabou matando, e pegou o filho vivo da outra e acabou mentindo, dizendo que o morto era da outra e o vivo era dela. E ela levou a causa para quem? Para Salomão. E Salomão foi resolver aquilo ali. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 5 até o versículo 16 até o versículo 28. Capítulo 3, versículo 16 até o versículo 28. Que essa história fala de que ela caiu, aí a que tinha um filho vivo disse: não, o filho que você dá é meu, o seu que é o morto. E aqui ficou naquela discussão e levou a causa ao rei Salomão. Veja quando se entrega as coisas a Deus e Deus julga justamente, irmãos. Oh glória! Sofrendo, sendo injuriado, mas entregando tudo na mão de Deus, que Ele vai dar o julgamento certo. Quem é certo, quem é errado é errado. Não diz que Deus não tem culpado como inocente. Aleluia. E quando Salomão ouviu essa história, que o filho morto era da mentirosa e o filho vivo era da mãe verdadeira, a mentirosa disse: não seja nem meu nem dela. Aí Salomão disse: me traga uma espada.
eu vou dividir essa criança e cada uma das mães vai ficar com a banda do filho vivo. Porque a mentirosa disse, não seja nem meu e nem dela. Pode matar. Aí a verdadeira mãe, a Bíblia diz aqui, que ela se jogou e disse, não, deixa a criança viver. Pode entregar ela, rei. Quando a mãe verdadeira fez isso, Salomão, olha, entendeu pelo o dom do discernimento e a sabedoria de Deus na vida do rei. Salomão disse, tome dela e dê a verdadeira mãe. E aqui diz que houve em Israel essa sentença proferida pelo rei e o povo passou a temer, respeitar e viu que a sabedoria de Deus estava sobre ele para fazer justiça. Quando a gente coloca as coisas na mão de Deus, aleluia, Deus julga com justiça. Jesus, sendo injuriado, ofendido, maltratado, não ameaçava, não batia de frente. Jesus entregou tudo ao Pai. Pai, resolve porque Tu és um justo juiz. Isso aqui é outro atributo de Deus. Tu és um justo juiz. Tu és um Deus santo, separado da corrupção, separado do que é errado, separado da injustiça. Tu és justo. Julgue, meu Pai, essas ofensas, essas injúrias, essas ameaças. Julgue, Senhor, essas calúnias. Julgue esse falso testemunho contra a minha vida, testificando falsamente contra mim. Eu não vou procurar meu direito, não. Meu direito está na Tua mão. Julga, Senhor. E quando Deus julgou, irmãos, Jesus era inocente. E os culpados, a ira de Deus caiu. Tem uma palavra de Deus, o Deus Santo, o Deus que nos chama para sermos santos, um Deus que nos santifica pelo sangue de Jesus, um Deus que nos santifica pela palavra, um Deus que nos santifica pelo seu Espírito. Aleluia. Deus julgará a causa. E como eu tomo esse texto por base, Deus revelará quem está com a mentira e quem está com a verdade. Toma posse, você que me assiste. Porque em Cristo Deus também julgou. E quando Jesus foi ressuscitado pelo Pai, o corpo de Cristo ressuscitou, Deus mostrou que Jesus era inocente daquelas falsas acusações, o povo denigrindo o Senhor. Na ressurreição de Cristo, Deus provou que Jesus era inocente, porque se Jesus realmente fosse culpado, Deus não tem nada com o culpado. Até o filho ia receber a punição, mas o filho foi inocente em tudo. E esta mãe aqui foi tirado o filho pela mentirosa. Quem mente é Satanás. Aqui mostra uma filha do diabo operando a mentira. Aonde o diabo está operando mentira, usando os adeptos dele, usando os filhos dele, dentro de casa, no casamento, na família, na igreja, no trabalho, na sociedade, na presidência, na política, em qualquer área onde o diabo está operando, a mentira do diabo vai cair por terra. Jesus Cristo, o Senhor da glória, revelará a mentira do diabo. E o direito foi da mãe verdadeira. Deus é justiça. Deus julga justamente. E quando ele pesa na balança, irmão, ai, ai, ai. Eu lembro de Daniel 5, Beltzazar, que pegou os vasos de Deus, os utensílios, e consagrou para os ídolos. A mão de Deus escreveu, olha, Mene, Mene, Tekel, Farsim. E o rei, Deus disse através de Daniel, que ali Deus deu entendimento. Contado foi teus dias e pesado na balança e fosse achado em falta, e o terreno foi tirado e dado a outro. Acabou para o rei. Naquela mesma noite, o rei foi morto. Quantas pessoas Deus está colocando na balança, profanando as coisas de Deus, profanando o tempo, profanando os crentes, profanando a Bíblia, ridicularizando o Espírito Santo de Jesus, do Pai. Aguarda a sentença. Deus não tem culpado como inocente nunca. Ao contrário, ele faz misericórdias em milhares daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Êxodo, no capítulo 20, Deus diz isso. E o Senhor é Deus, como Jesus se entregou para o Pai, julgou justamente, deu vitória ao Filho. O nosso Deus é o mesmo Deus que julga justamente, irmãos. Por isso devemos andar em santidade, agradando a Deus, porque tudo que vier contra nós, a gente vai oferecer a Deus. Igualzinho a Senaqueribe, quando ofendeu o rei Ezequias e disse o capitão Rabizaque que ia beber urina, comer fezes, e o rei, calado, e apresentou a carta a Deus. Deus disse que ia colocar um freio na boca, um anzol no queixo. Deus deixou um sinal. Em uma noite, 185 mil morreram, soldados sírios morreram.
E acima, aí para variar, Deus disse, vou colocar um freio na tua boca, Senaqueribe, e um anzol no queixo, e vou mandar tu para tua terra, mas na minha tu não pisa, por causa da tua blasfêmia. E Deus não julgou, e Deus não mostrou quem era culpado. E ali Senaqueribe morreu na cidade de Nínive, a capital da Síria, morreu pelas mãos dos próprios filhos. Então, quando a gente entrega a Deus, irmãos, como Jesus entregou, andando em santidade, e sabendo da inocência, sabendo que não tem culpa no cartório, aguarde, irmãos. Ai daqueles que se levantam, ai daqueles que ofendem, ai daqueles que maltratam. Melhor que não tivesse nem nascido. Melhor que não tivesse nem nascido. Porque quando Deus, irmãos, abre a sentença, abre o juízo dele, irmãos, e julga, ai dos culpados. Ai, porque ou é para a morte, ou é para a espada, ou é para cativeiro, irmãos, ou é para a ferida. Porque o Senhor desce a mão, eles não livram, porque Deus, ele é terrível. Glorificado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu vou ficar por aqui porque não dá para gravar tudo. Eu vou dividir os vídeos sobre a santificação. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Fique com essa meditação, compartilhe aí. E se Jesus não voltar, o Senhor permitir, a gente vai gravar. Continuar. Eu estou apenas no primeiro ponto. Faltam mais 7. Então tem muita coisa sobre a santificação, que é que Deus exige. E assim, andemos em santidade e obediência em toda maneira de viver. Porque só no céu só vai entrar santos, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém?